Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bom, o texto de hoje fala sobre primeira impressão. Olha só. I was very optimistic when I went to meet Claire. My first impression was that she was very friendly and outgoing. Physically, she was my type. She was rather slim and not very tall, with long dark hair. Very pretty. And she was very funny too. She had a great sense of humor. We laughed a lot. But the only problem was that Claire was very talkative. She talked all the time and I just listened. She wasn't very interested in me. At the end of the evening, I knew everything about her and she knew nothing about me. Claire was the kind of woman I could have as a friend, but not as a girlfriend. Bom, então é um texto que está falando sobre um cara que conheceu uma mulher, achou uma coisa e depois achou outra. Olha só. I was very optimistic when I went to meet Claire. I was very optimistic when I went to meet Claire. Eu estava muito otimista. I was very optimistic. Eu estava muito otimista when I went to meet Claire. Quando eu fui conhecer Claire. Was é passado do verbo be. Tem um post lá no blog que fala disso. Se você tem dúvidas, o link está aqui na descrição. Eu estava muito otimista quando eu fui conhecer Claire. Went é o passado do verbo go, quando eu fui conhecer Claire. My first impression was that she was very friendly and outgoing. My first impression, então minha primeira impressão, minha primeira impressão was that she was very friendly and outgoing. Foi de que ela era muito amigável e extrovertida. Outgoing é alguém extrovertido. Então minha primeira impressão foi de que ela era bem amigável, muito amigável e extrovertida. Physically, she was my type. Physically, she was my type. Então, fisicamente, ela era meu tipo, né? Ela fazia meu tipo. Physically, she was my type. Então, fisicamente, ela fazia meu tipo. She was rather slim and not very tall. She was rather slim and not very tall. Então, ela era bem magra e não muito alta, né? Rather é uma daquelas palavras que tem vários significados, mas aqui neste contexto significa bem, bastante. Então, ela era bem magra, bastante magra, and not very tall, e não muito alta, né? With long dark hair, com longos cabelos escuros, né? Com cabelo longo escuro. Dark vem de escuro, hair, cabelo. Então, com longo cabelo escuro. Very pretty, muito bonita, né? Very pretty, muito linda, muito bonita. And she was very funny too. E ela era muito engraçada também. She had a great sense of humor. Ela tinha um ótimo senso de humor. Ela tinha um grande senso de humor. Ela tinha um ótimo senso de humor. We laughed a lot. Nós rimos muito, né? We laughed a lot. Nós rimos muito. But the only problem was that Claire was very talkative. Mas o único problema, was that Claire was very talkative, né? Que Claire era muito falante, né? Talkative é alguém que fala demais. Talkative é aquela pessoa que é muito falante, que fala demais. Então, mas o único problema era que Claire era muito falante, né? Conversava demais. She talked all the time and I just listened. Ela falava o tempo todo, ela falou o tempo todo, na verdade, né? She talked all the time, ela conversou o tempo todo, and I just listened. E eu apenas ouvi. She talked all the time, ela conversou o tempo todo, and I just listened, né? E eu apenas ouvi. Árabes, egípcios,
vamos falar mais para listened, e já tem outras pronúncias que voltam mais para listened, né? Sem o som do T, mas enfim. Ela falava o tempo todo, ela conversou o tempo todo e eu apenas escutei. And I just listened. E eu apenas escutei. She wasn't very interested in me. She wasn't very interested in me. Ela não estava muito interessada em mim. She wasn't very interested in me. Ela não estava muito interessada em mim. At the end of the evening, I knew everything about her and she knew nothing about me. Então, at the end of the evening, I knew everything about her and she knew nothing about me. No fim da noite, at the end of the evening, no fim da noite, I knew everything about her. Eu sabia tudo sobre ela, né? Knew é o passado de know, saber conhecer. I knew everything about her. Eu sabia tudo sobre ela. And she knew nothing about me. E ela não sabia nada sobre mim. Então, no fim da noite, at the end of the evening, no fim da noite, I knew everything about her. Eu sabia tudo sobre ela. And she knew nothing about me. E ela não sabia nada sobre mim. E ela sabia nada sobre mim, ou seja, ela não sabia nada sobre mim. Claire was the kind of woman I could have as a friend, but not as a girlfriend. Claire was the kind of woman. Então, Claire era o tipo de mulher. Kind vem de tipo. Então, Claire era o tipo de mulher. I could have as a friend. Eu poderia ter como amiga. Claire era o tipo de mulher que eu poderia ter como amiga, but not as a girlfriend. But not as a girlfriend. Mas não como uma namorada. Então, Claire era o tipo de mulher que eu poderia ter como uma amiga, mas não como uma namorada. But not as a girlfriend. Ok? Então, Claire era o tipo de mulher que eu poderia ter como uma amiga, mas não como uma namorada. Bem, então é um texto que dá para você aprender algumas características. Um texto que está falando sobre alguém que teve uma primeira impressão de uma pessoa, mas depois descobriu outra, né? Vou deixar aqui o áudio agora para você praticar o seu listening, a tradução e o áudio para download você encontra lá no blog. Vou deixar o link aqui na descrição, ok? Então, bons estudos e até o próximo vídeo. I was very optimistic when I went to meet Claire. My first impression was that she was very friendly and outgoing. Physically, she was my type. She was rather slim and not very tall, with long dark hair. Very pretty. And she was very funny, too. She had a great sense of humor. We laughed a lot. But the only problem was that Claire was very talkative. She talked all the time, and I just listened. She wasn't very interested in me. At the end of the evening, I knew everything about her, and she knew nothing about me. Claire was the kind of woman I could have as a friend, but not as a girlfriend. I was very optimistic when I went to meet Claire. My first impression was that she was very friendly and outgoing. Physically, she was my type. She was rather slim and not very tall, with long dark hair. Very pretty. And she was very funny, too. She had a great sense of humor. We laughed a lot. But the only problem was that Claire was very talkative. She talked all the time, and I just listened. She wasn't very interested in me. At the end of the evening, I knew everything about her, and she knew nothing about me. Claire was the kind of woman I could have as a friend, but not as a girlfriend.